Droga, eu nunca vou conseguir entender a diferença de do. Elas parecem a mesma coisa pra mim. Bem que todo mundo já disse que eu era velha demais para aprender outra língua. Eu devia ter aprendido inglês quando era criança. Você, jovem adulto ou pessoa de mais idade, já se sentiu ou pensou igual essa moça? Então, e se eu te contar a história da avó do youtuber Nathaniel Drew? Eu tenho certeza que ela faria você mudar de ideia. A avó do youtuber nasceu no Egito e logo de cara ela se deparou com o francês, já que era a língua falada pelos seus pais, assim como o árabe, que era a língua falada no seu país de origem. E assim se deu início à sua grande jornada do aprendizado das línguas. Com 13 anos ela se mudou para a Itália, junto com seus pais, e lá ela aprendeu italiano. Assim como também ela foi aprendendo a falar o grego com alguns vizinhos. Já adulta, com 20 anos, ela se mudou para Israel com o intuito de aprender o hebraico e lá ela se tornou fluente na língua. Posteriormente, o seu marido, por questões de trabalho, teve que se mudar para os Estados Unidos e assim acabou levando a família. Ela, com 35 anos, começou a aprender o inglês, mesmo afirmando que não tinha muita dificuldade para aprender uma nova língua. Ela precisou de mais um tempo de adaptação, já que a pronúncia seria diferente das línguas que ela já falava, precisando de torno de 1 ano para ganhar confiança na fala. Essa senhora é a prova viva que falar que, depois de adulto, é impossível aprender uma nova língua é reforçar um mito, já que, depois de adulto, ela não só atingiu a fluência em uma língua, como várias. Além disso, em nenhum momento do vídeo ela relatou ter perdido a capacidade de aprender uma nova língua, conforme foi envelhecendo. Gabriel Otello, o autor do livro Mitos de Linguagem, ele vai afirmar em sua obra que, de fato, demanda tempo e dedicação para aprender uma segunda língua, mas não há nada nela, na segunda língua, que impeça uma pessoa de aprendê-la. Não há respaldo científico para isso. E também não adianta, em busca de caminhos milagrosos, só aprender uma segunda língua. Como, por exemplo, assinar cursos que prometem influência em apenas uma semana, nem assistir vídeos que prometem te ensinar tal língua enquanto você dorme. Essas atitudes só vão levar à frustração e à propagação do mito de que adultos não conseguem aprender uma segunda língua. Essa história da senhora poliglota está estritamente ligada com aquilo que Saussure fala sobre língua. Para quem não conhece o Saussure, ele é considerado o pai da linguística, enquanto os contemporâneos dele faziam estudos de língua sem nem definir o que era uma língua, o Saussure chegou para pôr ordem na casa. Ele refletiu sobre o objeto da linguística, criou métodos de análise de língua e, pela primeira vez, trouxe noção de que a linguística era independente e uma ciência. Segundo Saussure, a língua está na memória dos integrantes de uma comunidade, existe na coletividade. Saussure diz no curso de Linguística Geral, lá na página 21, o seguinte: trata-se de um tesouro depositado pela prática da fala em todos os indivíduos pertencentes à mesma comunidade. Logo, se o indivíduo se insere numa comunidade, de acordo com essa ideia de tesouro depositado pela prática da fala, não parece que existe um fato no indivíduo em si, como idade, que impeça essa pessoa de aprender uma língua. Em outras palavras, já que a língua é um fenômeno coletivo, aspectos individuais como a idade de quem está aprendendo certa língua não parecem ser relevantes para a aprendizagem desse novo sistema, desse novo tesouro, por assim dizer. Também, por ser coletiva, Saussure afirma que o indivíduo não tem gerência sobre a língua, ou seja, a língua não constitui, pois, uma função do falante, é o produto que o indivíduo registra passivamente. Isso segundo, novamente, o CLG, segundo Saussure. Saussure fala sobre língua como objeto da linguística, e ele não entra no tema da aprendizagem, seja de primeira ou de uma segunda língua, mas a gente pode usar esse raciocínio da língua como sistema de signo coletivo, depositado pela prática da fala, para dizer que a idade do indivíduo, por si só, não pode impedir o aprendizado de uma segunda língua. Segundo esse raciocínio, nós poderíamos dizer que um brasileiro adulto, por exemplo, que mora no Japão, não tem sua mente bloqueada para o aprendizado do japonês pelo simples fato de ser adulto. A gente pode dizer, então, que uma pessoa que aprende o japonês, por exemplo, como segunda língua, aprende como faz com qualquer outro costume dessa comunidade, como o fato das pessoas se cumprimentarem nessa comunidade se inclinando para frente. Portanto, aprender o idioma depende muito mais da motivação do indivíduo e do seu contexto educacional. O que parece influenciar o aprendizado de uma segunda língua é o método de aprendizagem, se o estudante estuda com frequência aquela língua, se ele
se comunica com outros falantes, se é um professor que tem um plano de ensino voltado para o desenvolvimento desse aluno. É basicamente isso. Se você gostou do vídeo e achou interessante a informação, você pode deixar um joinha para mostrar que gostou e compartilhar com seus amigos, para aquelas pessoas que gostam de espalhar mitos da linguagem por aí. As informações que estão no vídeo vão ser deixadas aqui embaixo.